Olá, turma, tudo bem? Vamos então dar continuidade ao nosso curso sobre didática dentro desse aviso maior em comemoração ao Aniversário genética e da biotecnologia. Enfim, vamos lá, para não perdermos muito tempo, apresentar a tela. Hoje estamos no 5º módulo, dando continuidade ao 2º dia desse curso. No módulo de hoje, como foi prometido nos outros, vamos falar sobre avaliação. Bom, no minicurso Genética, Animação e Didática, uma frase de Paulo Freire para a gente poder iniciar aí esse momento refletindo sobre o que nós entendemos sobre avaliação a partir desse pensamento de Paulo Freire. A avaliação não é o ato pelo qual A avalia B. É o ato por meio do qual A e B avaliam juntos uma prática, seu desenvolvimento, os obstáculos encontrados ou os erros porventura cometidos. Daí o seu caráter dialógico. E nessa reflexão já existe embutida nela um paradigma pedagógico, obviamente. Lembram daqueles 6 grandes paradigmas do conhecimento que a gente tratou? Esse daí tem mais a ver com o paradigma da reprodução do conhecimento ou os paradigmas da produção do conhecimento? Quem lembra? Obviamente, quando a gente já ouve as questões de reflexão, erro, caráter dialógico, então isso demanda uma transformação, né? Então está dentro lá daqueles cuja ideia de avaliação é holística, progressista, do ensino com pesquisa. Então, e nós, né? O que entendemos por avaliação? Aí está Paulo Freire mostrando que não é simplesmente o professor avaliar o aluno, A avaliar B, mas é um ato pelo qual o professor e aluno avaliam juntos, um avalia o outro, avaliam a si mesmos e avaliam o grupo. Esse é um caráter dialógico que Paulo Freire está trazendo. Olha a nossa programação, quanto nós já não estudamos sobre didática, na verdade, desde ontem. Incansavelmente, nós já falamos sobre a teoria da instrução e do ensino, já falamos sobre os paradigmas do conhecimento, os métodos de ensino, falamos sobre o planejamento escolar e agora nós estamos nesse módulo sobre a avaliação escolar e logo mais vamos para a prática produzir um modelo didático de um DNA. Mas vamos lá para a definição do que é a avaliação escolar. Antes de a gente conversar sobre a avaliação escolar propriamente dita, a gente precisa entender que a avaliação é intrínseca ao ser humano. Nós estamos avaliando tudo e todos a todo momento. São os julgamentos, e parece que hoje em dia mais do que nunca, não é? Então, assim, a gente avalia a comida, a roupa, nossa, do outro, na escola, quem se comportou, quem não se comportou. Fora o âmbito escolar, nós também no ônibus, no transporte público, na universidade, enfim, em todos os locais nós estamos a avaliar, a analisar e verificar alguma coisa. Quando trazemos para o âmbito escolar, essa avaliação, mais uma vez, tem uma intencionalidade. Lembram da diferença entre as ações educativas e, de fato, a educação escolar? E aí, com todo o conceito pedagógico e dentro da pedagogia, a didática como esse ramo primordial da pedagogia, em que um de seus galhos estão aí mencionados como a avaliação escolar. Aí vamos lá, o que é Lucchesi, é um grande estudioso também, assim como Libânio, da didática, e no caso de Lucchesi, ele tem um livro só sobre avaliação escolar. Ele diz o seguinte:
Avaliação é uma apreciação qualitativa sobre dados relevantes do processo de ensino e aprendizagem, que auxilia o professor a tomar decisões sobre o seu trabalho. Por que aí eu grifei dados relevantes? Ao longo do processo, seja uma etapa, seja uma unidade, uma sequência didática, o professor está avaliando várias questões do aluno. Questões internas e externas, relacionais, motivacionais, cognitivas. E aí, o professor precisa ver os dados relevantes que ele vai querer avaliar, verificar, né? Medir. Lembram de uma charge que eu coloquei da Mafalda com a tirinha? Não é simplesmente metrificar o quanto cabe dentro do cérebro do aluno, mas, de fato, o que é relevante para aquele meu aluno aprender. Dentro de todo esse conteúdo que eu dei, a partir de todas aquelas metodologias diversificadas que eu me propus para que o conhecimento chegasse de uma forma mais absorvível, vamos dizer assim, inteligível. Então, quais deles, de fato, eu preciso que o meu aluno domine para avançarmos a um próximo nível, a uma próxima etapa? Santana fala que é um processo pelo qual se procura identificar, aferir, investigar e analisar as modificações do comportamento e rendimento do aluno, do educador, do sistema, confirmando se a construção do conhecimento se processou, seja este teórico, mental ou prático. E aí tem uma questão que tanto a primeira definição de Lucchesi quanto esta de Santana trazem, e de fato a de Libânio também vai corroborar, que é a questão da tomada de decisão, de mudança, de confirmar se estamos no caminho certo. É através da avaliação que o professor vai entender se aquele planejamento, lembra que é o caminho, a rota, através daquela metodologia, que é a forma como ele vai atingir aquele objetivo, estão dando certo. Através da avaliação que o professor vai poder reavaliar, rever e tomar outras decisões, caso não esteja de acordo com o que ele tem planejado. Libânio fala que é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho docente, que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. Através dela, os resultados que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e dos alunos são comparados com os objetivos propostos, a fim de constatar progressos, dificuldades e reorientar o trabalho para as correções necessárias. Então, olhe que palavra interessante, reorientar, né? Recalcular, redefinir, porque é através da avaliação que o professor vai poder saber se está indo no caminho certo, se precisa modificar alguma coisa, avaliar os progressos, ver aonde ele precisa, de fato, voltar e intensificar mais para que o aluno tenha mais autonomia de seguir com os seus ensinos. Nos diversos momentos do processo de ensino, são tarefas da avaliação, esses 3 pontos principais: a verificação, a qualificação e a apreciação qualitativa. Quando Libânio vem trazer isso, ele diz que a verificação, no caso, é a coleta de dados sobre o aproveitamento dos alunos, através de provas, exercícios, tarefas ou meios auxiliares, como fichas de aula, observação do desempenho, entrevistas. Então, é um momento que vai, de fato, verificar. E alguma coisa que ele possa depois mensurar, né? Prova, atividade, ficha. Qualificar é quando ele vai comprovar os resultados alcançados em relação ao objetivo e, conforme o caso, atribuir uma nota ou conceito. É quando ele vai pegar aquela atividade que ele passou para a criança, para o aluno, o estudante, e vai, de fato, calcular a nota ou verificar o conceito. E a apreciação qualitativa é a avaliação propriamente dita dos resultados, referindo-os a padrões de desempenho esperados. E é quando ele vai ver se aquele aluno, de fato, atingiu a média, atingiu os objetivos esperados, se for conceito, ele está dentro
da média da turma, dentro do esperado para aquilo que ele estava sendo avaliado. A avaliação escolar cumpre pelo menos 3 funções. E aí Libânia vai trazer de cara assim a função pedagógico-didática, que se refere ao papel da avaliação no cumprimento dos objetivos gerais e específicos da educação escolar. Ao se comprovar sistematicamente os resultados do processo de ensino, evidencia-se ou não o atendimento das finalidades sociais do ensino, evidencia-se ou não o atendimento das finalidades, como a gente falou, da preparação dos alunos para enfrentarem as exigências da sociedade, de inseri-los no processo global de transformação social e de propiciar meios culturais de participação ativa nas diversas esferas da vida social. Então, essa função pedagógico-didática é através da qual que o aluno vai poder se posicionar diante do mundo a partir daquilo que ele aprendeu com aquele instrumento de verificação. Cumprindo sua função didática, a avaliação contribui para a assimilação e fixação, pois a correção dos erros cometidos possibilita o aprimoramento, a ampliação e o aprofundamento de conhecimentos e habilidades, e desta forma, o desenvolvimento das capacidades cognoscitivas. A próxima função, que é a diagnóstica, ela permite identificar os progressos e dificuldades dos alunos e a atuação do professor, que, por sua vez, determinam modificações do processo de ensino para melhor cumprir as exigências dos objetivos. Na prática escolar cotidiana, a função de diagnóstico é mais importante, porque aqui possibilita a avaliação do cumprimento da função pedagógico-didática e aqui dá sentido pedagógico à função de controle. A avaliação diagnóstica ocorre no início, durante e no final do desenvolvimento das aulas ou das unidades. Então, essa pedagógico-didática é aquela que a gente vai, como eu tinha explicado anteriormente, né? Entender que o aluno se posicione diante do mundo. Essa diagnóstica, como o nome está falando, é um diagnóstico, não é só pontual. O professor vai fazer constantemente essa avaliação no início da unidade, durante e no final, para ele não ser pego de surpresa se for feita de uma única vez. A função de controle se refere aos meios e à frequência das verificações e de qualificação dos resultados escolares, possibilitando o diagnóstico das situações didáticas. Há um controle sistemático e contínuo que ocorre no processo de interação professor-alunos no decorrer das aulas, através de uma variedade de atividades que permitem ao professor observar como os alunos estão conduzindo-se na assimilação de conhecimentos e habilidades e no desenvolvimento das capacidades mentais. Neste caso, não se deve quantificar os resultados. O controle parcial e final se refere a verificações efetuadas durante o bimestre, no final do bimestre e no final do semestre ou ano, caso a escola exija um exame final. Então, o Libânio completa. Essas funções atuam de forma interdependente, não podendo ser consideradas isoladas. A função pedagógico-didática está referida aos próprios objetivos do processo de ensino e diretamente vinculada às funções de diagnóstico e de controle. A função diagnóstica se torna esvaziada se não estiver referida à função pedagógico-didática e se não for suprimida de dados e alimentada pelo acompanhamento do processo de ensino que ocorre na função de controle. A função de controle, sem a função de diagnóstico e sem o seu significado pedagógico-didático, fica restringida à simples tarefa de atribuição de notas e classificação. E é exatamente aquilo que a gente, particularmente, não vai defender, porque a avaliação não é sinônimo de prova e não é sinônimo de nota. A avaliação é a forma através da qual o docente vai ter condições de avaliar se o que ele está fazendo, se a sua prática está no caminho certo, se as metodologias estão sendo efetivas, se os objetivos estão sendo alcançados. A partir dos resultados, ele vai poder reavaliar a sua postura, a sua conduta, a sua prática. Continuando, vamos pensar em alguns equívocos da avaliação na prática escolar.
Olha aí como eu já estava adiantando. Reduzir a avaliação como ato de aplicar provas. E talvez foi por isso que hoje em dia está no inconsciente coletivo do alunado um temor desnecessário com relação às provas. É você dizer que tal dia tem prova, ou tal época é semana de prova, as crianças já ficam ansiosas, já ficam com medo, já dá dor de barriga, já ficam adoecidas e não querem ir para a escola. E agora, coitadas, nem tem mais isso, porque com aula online, mesmo doente, como está tendo aula online, aí a família vai e coloca o menino para assistir de casa mesmo. Não tem nem para onde correr, os pobres. Mas então, não prova é uma aliada. É importante que uma nova geração de professores e professoras venha para poder ressignificar esse conceito de prova, reaproximar a prova, esse instrumento de avaliação que é muito importante. Eu também sou contra abolir as provas, porque é o momento ali em que o aluno, ele e só ele mesmo, vai estar refletindo sobre a sua própria aprendizagem. Então é importante. Agora também não é a única forma de avaliar. Usá-la como recompensa ou punição também é um erro gravíssimo que alguns professores fazem com relação às provas. Ah, se tirou nota alta, baixa, ainda tem isso, né? Na minha época era nota vermelha e nota azul. Nota azul era nota acima de 7 e vermelho abaixo de 7. O boletim da gente, a caneta era escrita dessa forma. Né? Se a nota era abaixo de 7, era com caneta vermelha. Se a nota era acima de 7, era com caneta azul. Hoje em dia, os professores são orientados já a nem corrigir mais com a caneta vermelha. De tão estigmatizada que essa cor ficou nesse imaginário pedagógico, vamos dizer assim. Então, de fato, a prova não deve ser considerada como recompensa ou punição. E muitas famílias a utilizam como uma barganha, né, como um prêmio. Ou não, dependendo da nota que a criança tira ou o aluno. Dispensar verificações parciais. Essa avaliação, como eu tinha falado, não dispensa que, vez ou outra, o professor esteja fazendo algum tipo de verificação parcial. Um trabalho, um questionário no caderno, uma roda de conversa, uma ficha de estudo, de revisão, para que ele sempre possa estar consciente do nível de aprendizagem da sua turma. Rejeição total das medidas quantitativas. Não, gente, é importante. Isso é uma defesa de instâncias maiores da educação, porque existem provas e avaliações e exames em nível nacional que estão sendo aplicados para saber o nível daquelas crianças de determinada localidade. Então, são avaliações maiores e que as instâncias do MEC ou de secretarias de educação estão aplicando. Então, assim, é importante não apenas as medidas quantitativas, né? As qualitativas, de você ver a qualidade da aprendizagem, também são inegavelmente importantes. Mas não podemos rejeitar esse tipo de avaliação quantitativa. Olha o que é a avaliação. É a soma desses aspectos, né? Dos aspectos quantitativos com os aspectos qualitativos. A escola, os professores, os alunos e as famílias necessitam da comprovação quantitativa e qualitativa dos resultados do ensino e da aprendizagem para analisar e avaliar o trabalho desenvolvido. Então, vamos lá. Em termos qualitativos, o professor estava ali, um dos conteúdos daquela prova foi sobre cromossomo. Então, ali, o professor precisa singularmente, através de alguma questão que ele colocou mais subjetiva, entender o que cada aluno sabe sobre cromossomos. Porque já que foi uma questão aberta, ele vai escrever com suas palavras, e aí o professor ali vai ver o domínio dele sobre o vocabulário científico, o nível de condições mesmo gramaticais e de ortografia, o posicionamento do aluno diante daquilo do que estudou, se vai ser exatamente igual como está com o livro, se ele falou com suas palavras. Então, numa questão, o professor tem muito a avaliar com relação àquele aluno.
Em termos quantitativos, ele vai saber, daquela turma que tem 50 alunos, quantos por cento conseguiram atingir o objetivo daquela questão. Se for de múltipla escolha, quantos por cento da turma acertaram a letra A? Então, ele precisa entender que, então aquele assunto abordado naquela questão de múltipla escolha, sim, mais de 50% acertou, então estou no caminho certo. Mas e aqueles que não acertaram? Simplesmente vão ficar nas estatísticas? Não. É importante que o professor tenha esse levantamento das crianças ou dos alunos que não atingiram o nível esperado para aquela questão e fazer algum tipo de exercício de revisão ou de aprofundamento, ou colocar monitores, alguns alunos que já atingiram o nível e aí vão auxiliar os outros, porque aí Vygotsky é um bom aliado nosso com relação à zona de desenvolvimento proximal. Já ouviram falar nesse conceito? Que é quando, entre os pares, a conversa faz com que a criança ou o aluno atinja, vire a chave, né? Atinja o nível de conhecimento que está faltando. Às vezes, a forma como o professor está abordando não chega nele. Mas um par, falando na língua dele, ele consegue engatar daquele insight e aprende. Características da avaliação escolar. Não é simplesmente um monte de perguntas e depois um monte de respostas. Não. Cada pergunta tem que ser pensada com muito critério, com muito zelo, para que seja de uma forma clara e objetiva. Eu já estou antecipando aí algumas das características. Né? Reflete a unidade de objetivos, conteúdos e métodos. Então, tem que ter uma unidade, uma coerência entre os conteúdos que foram dados e o que está sendo exigido. E também com o paradigma de conhecimento, porque não adianta você ter, ao longo da unidade, um comportamento extremamente progressista, de liberdade, ou então conversando com a criança de uma forma bem integrada, bem holística, e aí deixando eles bem à vontade, sem fazer tantas tarefas de casa, sem fazer as atividades de verificação ao longo da unidade, e quando chega no final da unidade, aplica uma prova surpresa, ou então uma chamada oral. Isso não condiz com o que você está pensando. Então, é preciso ter uma unidade. Se você tem uma postura mais tradicional, dê sua aula tradicional, expositiva, aplique exercícios de fixação e, na hora da prova, siga com aquilo que você combinou com a turma desde o início. Se você tem uma aula ou uma postura de mais abertura, mais dialógica, de deixar as crianças se expressarem mais, então coloque mais perguntas abertas que elas possam escrever e, na prova, cumpra com a unidade desse raciocínio. Possibilitar a revisão do plano de ensino. Então, essa prova, de fato, tem que ser um apanhado de tudo que foi visto pelo aluno. Ajuda a desenvolver capacidades e habilidades. Nada de perguntas muito óbvias, fáceis, ou de subestimar a capacidade cognitiva dos seus alunos. Tem que ser contínua e processual, né? A avaliação, como a gente vem falando sempre, é um processo, né? Não pode ser resumida a prova no final da unidade. Você faz até prova, mas vamos fazer uma prova parcial, né? Vamos tentar ver o nível, os assuntos que eles estão mais com dificuldades, vamos fazer uma revisão e volta na prova global ou na prova de encerramento da unidade, volta a exigir aquele conteúdo numa abordagem diferente daquela que foi solicitada na primeira prova. Então, assim, existem vários mecanismos que o professor pode utilizar sempre no intuito de facilitar a aprendizagem do aluno. Indicar expectativas do professor em relação aos alunos. Então, cada questão, o que é que eu quero que o aluno aprenda, ou tenha aprendido, ou demonstre que aprendeu a partir daquela questão. Os instrumentos de verificação. Libânio elenca uma lista grande de instrumentos de verificação e eu trouxe alguns exemplos. A prova escrita dissertativa, que é a que eu vinha falando um pouco antes, de questões abertas, dissertativas é descrever, que os alunos realmente se expressem através do papel. E aí, questões muito práticas. A quantidade de linhas suficiente para desenvolver o raciocínio. Ou o professor estipule
Escreva um texto de, no máximo, 10 linhas, porque também o aluno precisa ter o poder de objetividade, de síntese, de resumo, de tudo aquilo que ele leu para poder responder na prova. Existem provas escritas de questões objetivas, e aí dentro dessas provas objetivas, que é quando o aluno não vai desenvolver. Ele vai assinalar, marcar, relacionar. Então, tem questões de múltipla escolha, tem questões de verdadeiro ou falso, ou certo e errado, dependendo do que o professor escolher, de lacunas, de correspondência, ordenação e identificação. Eu tomei a liberdade de elaborar ou de pegar da internet algumas questões do tema do minicurso, na verdade do simpósio, né? Sobre genética, para a gente colocar aqui. Não é minha pretensão ensinar o conteúdo, eu quero só que vocês atentem para o formato das questões, certo? E aí depois, para vocês não ficarem na vontade, eu vou dar a resposta, obviamente, mas não vou me atrever a dar aula, tá? Sobre o assunto. Questões de múltipla escolha. Como o nome está dizendo, né? Existem vários itens, normalmente 5, se for turmas menores, como do Fundamental 1, a gente costuma colocar 4 opções, porque senão já fica muito mais cansativo, muito mais difícil da criança entender. Então, normalmente, a gente faz de A a E, né? Vamos ver esse exemplo. A genética é responsável pelo estudo da hereditariedade. Considera-se que essa ciência tenha iniciado seu desenvolvimento após experimentos aplicados por um monge chamado, letra A, Darwin, letra B, Lamarck, letra C, Mendel, letra D, Morgan ou letra E, Dawkins. E aí, vamos dar um tempinho para vocês tentarem responder. Obviamente, letra C, né? O monge Gregor Mendel foi o precursor de todos esses ensinos, então, naturalmente, letra C. Questões de verdadeiro e falso. A gente pode contextualizar como antes, tá vendo? A genética é responsável, então a gente pode contextualizar um pouquinho antes ou ir direto ao assunto, dependendo do que o professor está pretendendo. Julgue as alternativas abaixo com V ou F. Alguns professores ainda colocam assim, V para as alternativas verdadeiras ou F para as alternativas falsas. Então, vamos lá. Letra A. Heredogramas são representações gráficas das relações de parentesco entre indivíduos de uma família. E aí, depois eu digo tudo. Letra B. Podemos afirmar que o genótipo é o resultado da interação entre o fenótipo e o ambiente. Letra C. Cruzamentos teste são utilizados, entre outras coisas, para determinar genótipos. Letra D. Um homem de sangue B e uma mulher de sangue A não podem ter filhos de sangue do tipo O. E, por último, um homem de sangue O e uma mulher de sangue A não podem ter filhos de sangue do tipo B. Vamos lá, vou pegar minha fila aqui. Na letra A, é verdadeiro. Sim, heredogramas são representações gráficas das relações de parentesco entre indivíduos de uma família. Letra B, é falso. Porque o fenótipo é que é o resultado da interação entre o genótipo e o ambiente. Na letra C, é verdadeiro. Cruzamentos testes são sim utilizados, entre outras coisas, para determinar genótipos. Na letra D, eu não vou nem filar, porque eu prestei muita atenção nessa aula e eu adorava aquela coisinha de azão, azinho, izão. E um homem de sangue B e uma mulher de sangue A não podem ter filhos de sangue O. Falso. Por quê? Porque eles poderiam ser, letra D, caso todos os dois fossem heterozigóticos, ou seja, Izão, Bezão, Izinho, Azão, Izão, Azão, Izinho. Quando vai fazer, tem
25% de probabilidade, não é isso, gente? Quando vai ser o isão. Ó, o isão, eu botei aqui que é pra gente, ó, o isão com o isão, depois do isão, enfim. Tem 25% de chance de ser isinho, isinho, que aí é o sangue O. Eu sei porque meu sangue é O positivo e eu lembrei disso. Letra E, um homem de sangue O e uma mulher de sangue A não podem ter filhos do tipo B. Realmente não podem. E isso daí é verdadeiro. Nem o homem, nem a mulher, nesse caso, possuem alelos do tipo B. Então, não tem como ser. Lacunas. Vamos ver por lacunas. Como o nome está falando, né? São espaços vazios, né? Algumas professoras ou professores colocam preencha os espaços abaixo com as palavras corretas. Ou então, a respeito de temas da genética, preencha as lacunas. Como eu só estava na intenção de mostrar a vocês os exemplos de questões de prova, eu não contextualizei muito, mas vocês podem aí usar a criatividade que eu sei que vocês têm de monte. Então, preencha as lacunas. Células possuem apenas um conjunto de cromossomos. Letra B. Células são aquelas que possuem 2 conjuntos de cromossomos. Letra C. A unidade funcional da hereditariedade é denominada espaço. Letra D. Os espaços são sequências de moléculas de DNA em forma de espiral que apresentam tararã e tararã. Então, notem que tem lacunas. É importante que a gente varie a posição dos espaços, que nem fique sempre no começo, que nem fique sempre no final, e que nem sempre siga a mesma lógica da frase, né? A gente varia aí para não ficar tão óbvio para os alunos ou tão cansativo ou até de memorização apenas. Aí vamos lá. Células, letra A, células haploides possuem apenas um conjunto de cromossomos, como, por exemplo, os gametas, né? Só um conjunto para poder juntar e ficar 2. Vamos lá. Células diploides são aquelas que possuem 2 conjuntos de cromossomos. A unidade funcional da hereditariedade é denominada gene. E, por último, os cromossomos são sequências de moléculas de DNA em forma de espiral que apresentam genes e nucleotídeos. Olha só. Aí é uma questão de correspondência. É você associe a primeira coluna com relação à segunda, ou então utilize a legenda da primeira coluna para completar os espaços da segunda. Ou, no caso que eu coloquei aqui, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Com a letra A definição de aneuploidia. Letra B, alelos múltiplos. Letra C, alelo recessivo. Letra D, epistasia. Letra E, euploidia. Aí a gente vai lá para ver qual é a resposta. Alteração que causa a modificação de todo um gene, de todo um genoma. Desculpa, qual é? Queria estar ao vivo agora para ver quem é que ia saber ou quem não. Eu já ia passar a dica para o professor para ver onde é que ele ia ter que ensinar mais para vocês. Isso daí é letra E, euploidia. Próxima. Necessitam estar aos pares para a característica expressar-se. Então, letra C, alelo recessivo. Alelos recessivos. Devia ter estado ali no plural, desculpa. Terceiro item, mutação cromossômica que envolve alteração no número de cromossomos. Aí a letra A, aneuploidia. O próximo, característica em que os genes apresentam mais de 2 alelos. Letra B, alelos múltiplos. E por último, interação gênica em que os alelos de um gene inibem a manifestação dos alelos de outro gene. Aí a letra D, epistasia. Vamos para um outro tipo de questão que podemos exigir na prova, a questão de ordenação.
Numere na ordem correta os acontecimentos abaixo sobre a cronologia da genética. A gente também não deve exigir tanto da gente mesmo, no sentido de a prova tem que ter vários tipos de instrumento de verificação, ou melhor, vários tipos de questões. Então, eu tenho que botar uma de múltipla escolha, uma de ordenação, uma de lacuna. Não é assim também não, gente. Porque nem todos os assuntos cabe aquele tipo de questão. Esse aí mesmo de ordenação, eu passei bem uns 10 minutos para pensar dentro da genética o que é que eu poderia fazer. E logo eu, uma leiga. Então, quando eu penso assim em ordenação, sempre me vem à mente uma linha do tempo, uma cronologia. E como toda ciência tem uma história, aí eu aqui, ó, já me apeguei nisso, fui dar uma pesquisada sobre a cronologia da genética e coloquei aí, resumidamente, nesses 7 itens. Vamos ver se a gente segue direitinho aí nessa ordenação. Pesquisadores completam o primeiro rascunho do genoma humano, apresentação das impressões digitais genéticas, o primeiro gene é isolado, Mendel faz uma pesquisa pioneira sobre herança genética ao cultivar ervilhas. Essa daí é para não zerar, né? Porque todo mundo sabe que esse de Mendel vai ser o número 1. O lançamento do projeto Genoma Humano para mapear o código genético. Em seguida, o primeiro gene artificial é produzido. Por último, James Watson e Francis Crick descrevem a estrutura da dupla hélice do DNA. Vamos ver como foi a ordem. O 1 é a de Mendel, o monge Gregor Mendel faz uma pesquisa pioneira. Aí, em seguida, 2 é o último. James Watson e Francis Crick descrevem a estrutura de dupla hélice do DNA. 3 é o gene que é isolado, o primeiro gene é isolado. 4, o primeiro gene artificial é produzido. 5, apresentação das impressões digitais genéticas. 6, lançamento do projeto Genoma Humano para mapear o código genético. 7, pesquisadores completam o primeiro rascunho do genoma humano. Então, como é que fica o gabarito? 7, 5, 3, 1, 6, 4, 2. É importante também a gente pensar até no gabarito para não ser simplesmente uma ordem decrescente, porque aluno é um bicho esperto. Quando ele começa e já vê que está 7, 6, 5, aí ele, ó, 4, 3, 2, 1. Quando ele vê questões de verdadeiro ou falso, às vezes tem muita pegadinha em questões de exames assim, de vestibulares ou de concursos, todas verdadeiras, todas falsas. Apesar de haver isso, não é recomendado, porque o aluno acaba ficando indeciso quando vê todas em um mesmo campo, né? Todas verdadeiras ou todas falsas. Por último, uma questão de identificação, a partir de um mapa, a partir de um gráfico, a partir de uma imagem. Identifique as principais estruturas do cromossomo. E aí tá aí, eu esqueci de botar minha fila, mas aí fica aí essa questão para vocês pesquisarem na internet e vocês mesmos e mesmas descobrirem a resposta. Mas é uma imagem identificada com alguma seta na região que quer que o aluno escreva sobre o que está falando. Existem outros tipos de instrumentos de verificação. A observação, naturalmente, é um instrumento rico, em que o professor, naquele momento em que os alunos estão durante uma atividade em grupo, ou individualmente fazendo algum exercício, o professor está lá observando o seu desenvolvimento intelectual, o seu desenvolvimento interpessoal, como ele se relaciona com os colegas, se ele compartilha conhecimento, se ele guarda só para si, se ele só quer simplesmente copiar a resposta do colega, ou se ele quer debater, o seu desenvolvimento afetivo, se ele está muito cabisbaixo, se ele está com expressão triste ou ansiosa, a organização e seus hábitos pessoais, se ele é um aluno ou uma criança organizada, se cuida do material, se zela, se traz um material adequado para aquela aula, né? Também tem o instrumento entrevista, aí de fato não tem problema nenhum, às vezes o professor não sabe exatamente o que fulaninho sabe sobre aquilo. Então tá lá todos sentados fazendo uma atividade
E aí ele chama, você, vem cá, me mostra, sei lá, a estrutura, eu peguei agora, né, a estrutura do cromossomo. Olha aqui esse cromossomo. Que parte é essa? Que parte é essa? Que parte é essa? Aí ele diz, pronto, pode ir. Fulaninho, agora vem você. É uma questão rápida, né? Entrevista. Também pode fazer eles entre si. Ficha sintética, aí é algo mais pessoal. Tem alguns professores que utilizam o diário do aluno. E aí é no caderninho que você vai respondendo alguns itens acerca do aluno. Eu estou aqui procurando se eu encontro esses itens. Ele está aqui, ó. Ele coloca questões. Primeiro, uma ficha de saúde, assim, com o nome dele, o nome da mãe, do pai, os telefones de contato, algumas onde mora, se tem irmãos. E depois a data, uma entrevista ou uma ocorrência que aconteceu com aquela criança. E depois, qual foi a medida tomada, ou pelo professor, ou pela coordenação, e o feedback da família. É importante, principalmente para quem tem muita turma e muito aluno, saber de fato o que aconteceu. Porque se a gente fosse garantir simplesmente na nossa memória, eu, particularmente, sei que a minha é extremamente falível. Então, eu estou sempre lá com um caderninho, com agenda, fazendo um checklist para eu não esquecer de nada. E com os alunos também, faço a tabelinha. Eu sou professora de educação infantil, vou dar um exemplo. Então, tem alguns conhecimentos que são básicos para o perfil de saída do aluno. Então, ele precisa saber reconhecer as cores, reconhecer as letras, reconhecer os números. Eu preciso saber até quanto ele sabe contar. Eu preciso saber se ele reconhece as letras do seu nome. Então, aí eu faço uma tabelinha. Se eu, naquele dia, não souber, alguns alunos a gente sabe, porque eles se expressam mais, a gente está com um contato maior. Mas aquele que eu tenho alguma dúvida, não tem problema nenhum. Oi, Maria, vem aqui. Isso aqui, me diga quais são as letras, me diga quais são os números. Isso aqui, diferencie símbolo de letra de número. Que cores são essas? Eu já trago alguns lápis com a cor. Eu estou falando isso de uma maneira bem no nível elementar, mas que vocês podem utilizar independente do nível que vocês estejam dando aula. Já partindo para os finalmente, a atribuição de notas ou conceitos. Então, que nota você daria? Será que atribuir nota é algo subjetivo? Será que o correto é eu pegar uma prova e essa prova, 5 professores daquela escola analisarem aquela prova e os 5 vão dar aquela mesma nota? Isso é o correto? Ou é algo subjetivo e cada um vai dar a nota que quer, de acordo com o que conhece daquele aluno e do que ele escreveu naquela prova? E enfim, será que as bancas examinadoras de Enem, de SISUs ou de concursos públicos de grandes escolas concorridas no Brasil têm essa parcialidade? Ou qualquer examinador pode ir lá? Quando é uma questão objetiva, é mais fácil, porque a resposta correta do primeiro é A, então quem escreveu A está certo, quem não escreveu está errado. Quem não marcou, aliás. Mas ainda assim, existem outras formas de a gente pontuar aquela questão. Uma questão tem 5 itens, não é verdade? Uma questão de múltipla escolha. Simplesmente se a prova se a prova vale 10 pontos e tem 10 questões. É muito mais fácil para o professor. Mas quando é um acerto parcial, porque veja, era a resposta a letra A, ele marcou a B. Mas isso significa que ele não sabe o que estava escrito no A ou na B, ou desconhece aquele conteúdo. Mas C, D e E, que ele não marcou e não era também para marcar, ali ele considera, porque ele acertou. Então, por que não, ao invés de valer 1 ponto aquela questão, não fica valendo 5, cada item 1 ponto? E a prova aí vai valer mais do que 10, vai valer 60 pontos, 70 pontos, 80. E depois a gente faz uma regra de 3. Se 80 pontos equivale a 100, o número de acertos da criança equivale a X. E aí a gente faz aquela regrinha de 3. Será que isso não leva muito mais em consideração as aprendizagens da criança? Uma questão aberta que também a gente precisa ter cuidado é com o enunciado. Tem um caso que é muito conhecido, eu não sei se vocês já ouviram falar, virou até uma charge, um quadrinho, que é um aluno com a prova
e a professora deu 0. A questão era o seguinte: complete os quadrinhos com as letras para completar o elemento essencial para a vida. 4 quadrinhos, começava com a letra A. A professora queria, e ela daria a nota 10 para quem completasse G-U-A, água. Sabe o que o aluno respondeu? A-M-O-R, amor. É essencial para a vida. Na opinião dele, era amor. E a professora não considerou. E aí você, consideraria ou não? Existem muitos outros exemplos dentro do campo pedagógico de erros e acertos em termos de avaliação. Né? Só sabe mesmo quem está dentro e os causos são variados e inúmeros. Eu passaria aqui o resto do tempo só falando sobre muitos exemplos engraçados, cômicos ou mesmo difíceis, que a gente precisa de ajuda. Quando a gente não sabe resolver, a gente tem que pedir ajuda mesmo. Mas isso daí cabe a qualquer área do conhecimento. Né? Vamos lá. Atribuição de notas ou conceitos. A nota ou conceito não é o objetivo do ensino. Apenas expressa níveis de aproveitamento escolar em relação aos objetivos propostos. Então, é mais um indicativo do caminho. Né? Não é o fim, não é a finalidade. O sistema de notas situa-se numa escala de 0 a 10, enquanto o sistema de conceitos usa menções: excelente, bom, satisfatório, insatisfatório, ou letras, A, B, C, D, E. Mas isso também, gente, depende do nível do ensino, que eu quero dizer assim, se é público, se é privado, e qual município, qual rede municipal você trabalha. Porque Jaboatão é de um jeito, Recife é de outro, Camaragibe provavelmente é de outro. A rede particular, cada uma já tem uma autonomia, então os conceitos também podem ser variados. E dentro dessas letras, vamos supor, A, B, C e D. Cada uma é uma nota. A normalmente é 9 e 10. B, 8, 7 e 8. Aí C já é menos que 6 e 7. E D é abaixo. Mas essas diferençazinhas é muito particular de cada instituição. As notas devem ser comunicadas aos alunos de forma que as recebam como diagnóstico do seu progresso escolar. Então, um aluno que é consciente do seu aprendizado, ele já sabe mais ou menos a nota que ele vai tirar. Eu não digo nem tanto às crianças, porque às vezes algumas não têm muita noção do que aprendeu e do que já sabe. Só quando elas estão ali é que elas... E se for menor mesmo, ainda não tem nem essa compreensão. Primeiro ano, segundo ano. Ele só sabe assim, tirei 10, porque sabe que 10 é bom. De tanto que os pais em casa, só vai no fim de semana comer isso se tirar 10 em matemática. Só vai no se tirar 10. Então, eles já ficam com aquilo. Às vezes tem criança que nem sabe ainda o conceito do 10, o valor quantitativo do 10, que vem depois do 9, né? O valor posicional e tudo. Mas aí já do 10 quer tirar 10. Isso é danoso. Porque é importante que a criança entenda que aquilo ali é um diagnóstico do seu progresso escolar, que está ali direcionando um processo que tem continuidade ainda. Né? Ele não está fadado ao fracasso se tirar uma nota abaixo da média. Até porque é interessante que o professor dê vários tipos de oportunidades. Um instrumento de prova, um outro de trabalho escrito, um outro de trabalho oral, um outro de pesquisa em casa. E aí, normalmente, na unidade, o ideal são 3 notas, porque aí soma, divide por 3 e consegue abranger várias capacidades diferentes dos alunos. Bom, gente, está aí as referências que eu tenho falado normalmente nesse curso. Vou aqui descompartilhar a tela para eu poder me despedir direitinho de vocês, olho no olho, né? Já que a gente não pode estar tocando tete a tete, sentindo a presença física, mas que pelo menos a gente fique assim mais próximo com relação à visibilidade aqui da telinha. Agradeço mais uma vez vocês estarem aqui comigo em mais esse módulo. E o próximo e último é sobre a prática, quando a gente vai construir um DNA com materiais que talvez vocês já
Talvez não, eu imagino que vocês já estejam com eles aí apostos. Quem ainda não tem, aproveita que o vídeo está terminando para separa tudo direitinho, para que quando a gente recomece, todo mundo já esteja aí engatado, tá certo? Beijo, tchau, tchau, até logo.